Amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia, da TV Taperá, hoje, terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Estamos no verão e, como todo verão, vocês podem ver nos serviços de atendimento de urgência o número de pessoas que estão com um quadro de vômito e diarreia. É típico quadro que acontece bem mais nessa época do calor. Então, hoje nós vamos dar algumas dicas, tanto para você como também para a família. Por quê? Como vocês sabem, o quadro de vômito e diarreia, ela pode ficar só em você ou pode passar para outras pessoas da família. Então, nós vamos orientar para que esse quadro, de vômito e diarreia contamine menos possível os seus familiares. A primeira coisa é o seguinte: com o calor, nós temos que tomar muito cuidado com os alimentos que nós comemos, principalmente para as crianças, Então, principalmente as mães ou então as babás que ficam com as crianças em casa, se for dar uma comida do dia anterior, então sempre experimentar antes de oferecer para as crianças, porque muitas vezes, por mais recente que seja a feitura daquele prato, ficando de um dia para outro, a gente não sabe o que pode acontecer com esses alimentos. Então, sempre que você for dar algum alimento que você vai fazer já o prato, que é para as crianças, ou então para aquelas pessoas mais idosas que dependem de você, sempre experimentem o prato. Se tiver dúvida, veja bem, se você tiver dúvida quanto ao sabor, quanto ao odor, não coma, descarte. Por quê? Porque isso aí é um risco para a saúde, principalmente das crianças e também para os idosos. Então, quando a gente vai no supermercado comprar coisas que são refrigeradas, sempre tomar cuidado, para ver se aquela embalagem não está estufada, ou então se aquela refrigeração está adequada. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os alimentos que nós compramos já prontos. E a partir do momento que você note que algum alimento não está bom, é preferível você perder todo aquele alimento do que você correr o risco de achar que ainda dá para aproveitar. É muito comum o pessoal falar assim: mas olha, é tanto que dá dó de jogar, mas eu acho que dá para aproveitar. Coisíssima nenhuma. É como eu falei, na dúvida, descarta, porque o prejuízo pode ser grande. Então, no termo médico, quando a pessoa tem vômitos e diarreia, a gente fala que a pessoa está com jeca. Isso, jeca, G-E-C-A, que é a sigla da gastroenterite aguda, gastroenterocolite aguda. Então, quando a gente fala a pessoa está com jeca, é porque está com vômito e diarreia. E quais seriam esses sintomas? Esses sintomas começam da seguinte forma: primeiro,
vem a náusea, depois vem o vômito, né? Vômito que não para, aquele mal-estar. Aí começa a febre alta, né? Aí começa a barriga, começa a fazer um barulho, cólica, e aí vem a diarreia. E essa diarreia, né, várias vezes ao dia. E o perigo disso tudo é desidratação, principalmente para as crianças mais novinhas e também para o outro extremo, que são os idosos. Então, sempre lembrar que a desidratação é um perigo, tá? Então, como é que nós vamos orientar? Sempre lembrar o seguinte: quando a pessoa, criança ou idoso ou qualquer pessoa de meia idade tenha esse quadro de gastroenterocolite aguda, a abreviatura que é a GECA, né? A primeira coisa que o organismo vai fazer é perder o apetite. E aí, coitado das crianças. A primeira coisa que a família fala quando a criança está com vômito e diarreia é reclamar que a criança não come. E aí que a gente devolve falando para os responsáveis: se você tivesse doente, você teria apetite? Lógico que não. Por isso que a natureza é sábia, por isso que a natureza protege as crianças e os adultos. Fecha-se a boca, tá certo? Então, o que é que nós temos que fazer? Primeira coisa, não se preocupe com a alimentação. O que as pessoas que têm vômito e diarreia precisam é de água. Mas, com essa questão da água em vários municípios com problema de falta de água, rodízio de água, quando abre a torneira a água já vem com uma cor totalmente estranha, enfim, a água, por mais bem tratada que seja a água tratada, a gente realmente não sabe, né, o que isso pode também ocorrer. Por isso, por via das dúvidas, eu oriento as pessoas que estão com vômito, diarreia, a tomarem bastante água mineral. E quando é água mineral, não aqueles galões de 20 litros que você compra em casa, que muitas vezes passa meses e meses sem lavar o local da torneira, isso, aquilo. Então, o preferível nesse período de doença, de vômito e diarreia, é você comprar aquela garrafinha de 1,5 litro de água mineral e oferecer para as pessoas doentes. Oferece com bastante frequência, tá? Se a pessoa ou a criança já é maiorzinha e já tem acesso a esses hidratantes, tá certo? Então, pode-se comprar no supermercado esses reidratantes, se o quadro não é muito intenso. E se a pessoa, a criança ou o adulto, tem já o hábito de tomar esses reidratantes, então pode também, ao invés da água mineral, tomar esses reidratantes. Agora, para criança menores de 2 anos, então o que eu oriento? Além da água mineral, oferecendo de pouco em pouco, quer dizer, com pouca quantidade, mas com bastante frequência, além da água, oferecer o soro que já vem pronto à venda nas farmácias. Então, nós temos vários tipos de soro oral que já vendem na farmácia, já vêm prontos, muitos com sabores. Aí eu sempre dou a dica de deixar um pouquinho na geladeira, não para gelar, mas para deixar numa temperatura gostosa, para que a criança possa aceitar com maior facilidade. Porque se vai tomar o soro, né, na temperatura ambiente, o sabor ele é um pouquinho menos palatável se deixar um pouquinho no refrigerador e der aquela resfriadinha,
e aí o sabor realmente vai ficar bem melhor. Então, crianças menores de 2 anos ou idosos, né? Então toma o soro oral que já vem pronto na farmácia, tá? Além do soro, água mineral, tá certo? E sempre, sempre, sempre manter os utensílios da sua casa muito bem limpos. Agora veja bem, para a família que tem crianças que estão com vômito e diarreia, os pais que manipulam a fralda da criança ou que mexem com a roupinha da criança que se sujou, né? Então lava a roupa separado, e sempre que depois que manipular, lava bem as suas mãos e use álcool gel, porque se você não fizer isso, você vai pegar esse micróbio e você vai passar para outras pessoas da casa. Então, o cuidado na manipulação, a higiene, né, é muito importante para que não haja contaminação dentro da família, tá certo? Então, lavar sempre as mãos, sempre que for mexer naquela pessoa que está com vômito e diarreia, depois lava bem a mão, passa álcool gel, sempre, 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 tá certo? A partir do momento que você toma todos esses cuidados de higiene, né? Toma cuidado com todos os utensílios que a pessoa está usando, né? Então, que remédio você vai poder tomar, né? Se for coisa leve, né? Então você pode ir na farmácia comprar um remedinho para vômito, que tem vários tipos de remédio para vômito, tá certo? E para diarreia, mesma coisa, nós temos vários remédios que são os lactobacilos, que têm uma grande ação na flora intestinal. Apesar de que tem corrente de médicos que acham que não é para tomar nada, não é? É para deixar sair tudo que for, não é? De coisa ruim do organismo, então eles não prescrevem nada, simplesmente eles pedem para hidratar, né? Eu particularmente, né, sou da opinião de dar alguma coisa para restabelecer mais rapidamente a flora intestinal e com isso a gente poder abreviar o tempo dessa diarreia. Sempre lembrar que a febre é alta. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa, né, tem diarreia, isso aí é causada ou por vírus, ou bactérias, ou até vermes. Giardia, por exemplo, é um exemplo. Além de dar muita cólica, dá muita diarreia, né? Alguns vermes também dão evacuação sanguinolenta. Então, veja bem, quantos micróbios é que podem causar diarreia e com cólica. Mas, se for vírus ou bactéria, a febre é bem alta. E o povo conhece, né, esse quadro de gastroenterocolite aguda, já apelidaram de virose. Eu acho que eu estou com virose, né? Quer dizer, essa tal da virose pode ser que não seja vírus que esteja causando todo esse transtorno, pode ser que seja bactérias, e bactérias bastante perigosos, né? Então, nós precisamos sempre, sempre, sempre que o seu quadro for um quadro que você está vendo que o processo está evoluindo, vá num pronto-socorro para receber as orientações e os medicamentos mais apropriados para esse quadro. Por quê? Como eu falei, quando é criança abaixo de 2 anos ou
Do outro lado da ponta, os idosos, esse quadro precisa ser tratado com todo o rigor, porque pode levar a consequências bastante sérias, tá certo? Hoje, com o sistema de saneamento básico bastante evoluído em muitos municípios, então o número, de quadros graves de vômito e diarreia, então já diminuiu bem, tá? Graças a Deus. Mas todo cuidado é pouco. E aí a preocupação da família é quando a criança vai começar a comer ou quando o adulto vai começar a comer, tá? Então eu acho que é uma preocupação que não precisa ser tanta não, tá? Sempre lembrar que nenhum vômito melhora em um dia. Então é comum a pessoa levar a criança ou o adulto no pronto-socorro, toma lá o seu soro na veia e no próprio soro o médico associa um remédio para vômito, tá? E aí ele pensa que o vômito só com aquilo resolve. De jeito nenhum. Principalmente em criança, o vômito pode demorar mais 2 dias para cessar. Então, por isso que precisa tomar remédio para náusea e vômito, pelo menos 1 ou 2 dias, para que o organismo realmente se equilibre e cesse o vômito. A diarreia normalmente demora de 2, 3 dias, tá certo? Então, nada se cura no mesmo dia, correto? E aí a alimentação é importante, respeitando a falta de apetite. Então, no geral, o que nós orientamos? Água mineral com bastante frequência, hidratantes orais, como eu falei, E quando você notar que você já está conseguindo melhorar da náusea e vômito, então pode dar, por exemplo, gelatina de qualquer sabor, tá certo? Bolacha, essa bolacha de água e sal, tá? Se for uma fruta, maçã com casca, por causa da pectina, ou a banana maçã. Então, essas 2 frutas, são suficientes. E comida de sal. No início, uma canja. Mas não se preocupe em colocar nessa canja batatinha, chuchu, não, nada disso. O que você precisa é uma canja bem temperadinha, com peito de frango e arroz. Você fazendo peito de frango, arroz e temperar, de uma forma que se torne bem apetitosa, então a pessoa doente, mesmo a criança, pode começar a se alimentar gradativamente, sem ter aquela agressão de uma comida normal, É muito comum em criança os pais falarem assim: não, ele gosta de miojo. Não, comece com uma canja. Mas ele não gosta de canja. Não tem problema, se não gostar de canja não precisa, vai tomando água e vai hidratando. A partir do momento que você notar que ele já está melhorando do vômito e já está melhorando da diarreia, aí você pode introduzir gradativamente a alimentação do dia a dia, tá certo? Mas sempre intercalando com essa dieta mais leve, que é como sobremesa, a gelatina, a maçã, tá certo? E uma das refeições fazer com a canja. Com isso, hidratando bem, comendo essa dieta leve, Você pode ver que eu não falei do leite, tá? Não falei do leite.
se for leite materno, criança que toma leite materno, à vontade. Outros tipos de leite não tem a pressa, tá certo? Que é tanta química que tem no leite, que a gente não sabe se esse leite faz mais mal do que bem para o organismo, tá? Mas isso é outro assunto. Mas na vigência de vômito e diarreia, leite do peito, criança que se alimenta com leite do peito, pode continuar tomando, correto? Então, gente, fazendo tudo isso que nós estamos orientando a você, eu tenho plena certeza que esse período ruim vai se passar em média depois de 2, 3, 5 dias, tá? O importante é hidratar bem, né? E não se preocupar muito em comida. O que você precisa é a hidratação, correto? E lembrar sempre desse detalhe: a higiene é fundamental. Então, muitas vezes o pessoal cuida da criança que vai trocar de fralda, isso, aquilo, e automaticamente o outro filho está pedindo outra coisa, esquece, já pega uma fruta, tá? Quer dizer, aí vai contaminar a família toda, e o resultado disso é a família todinha fazer a visita no hospital, e aí é comum encontrar no pronto-socorro pai, mãe, filho, todo mundo tomando soro lá por causa dessa virose, entre aspas, que a família fala e que passou para todo mundo. Então, muito cuidado nesse período do verão, né? Prevenção é fundamental. Higiene, água, tá certo? Muito cuidado com a água que se oferece, tá bom? Na dúvida, dá um jeito de ferver essa água da torneira, tá certo? E depois que ferver, começa a jogar de uma vasilha para outra para oxigenar essa água, para a água não ficar pesada, tá certo? Se você tiver condições de ter água mineral, então compre água mineral. Agora, compre água mineral, mas se for aquele galão de 20 litros que você entorna para ir tirando a água lá com aquele com a torneirinha, precisa lavar aquele recipiente, porque é muito comum quando a pessoa vai trocar o galão, tem coisa tudo esverdeada lá, olha, isso aí é fonte de micróbio. Então, toda vez que for mudar o galão, lava bem, porque a higiene é fundamental como prevenção das doenças diarreicas nesse período do verão, que é o mais comum, correto? Então, com essas dicas, na semana que vem nós voltamos com outro assunto. Obrigado, e compartilhe e repasse para outras pessoas, principalmente do seu meio familiar, que certamente isso aí que nós estamos falando vai ajudar muito na prevenção dessas doenças. Tá certo? Até lá!